Olá, boa noite para você. Está no ar mais uma edição do Aparecida Debate, o nosso espaço semanal para você ficar bem informado e também formar a sua opinião. Boa noite, Rafa. Boa noite, Guilherme. Uma ótima noite a todos que nos acompanham e mais uma terça-feira de tantas informações e debates. Bem, no próximo dia 4 será celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E no programa dessa semana vamos debater os avanços da medicina, o que é ou não direito do paciente e, claro, a importância do cuidado com a saúde mental. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, são esperados 704 mil casos novos, casos de câncer no Brasil, para cada ano do triênio 2023-2025. 70% da incidência apenas nas regiões sul e sudeste do país. Por isso, essa temática deve ser abordada e conhecida por toda a população, que eventualmente pode ter que lidar de perto com essa doença. E para conseguir combatê-la, um dos primeiros passos é entender quais são os seus direitos no que diz respeito ao tratamento. Exatamente, por isso então que a gente começa o programa conversando com o Henderson Furst. Ele é advogado de Direito da Saúde e presidente da Comissão Especial de Bioética da OAB São Paulo. Henderson, primeiramente uma ótima noite para você, obrigada por estar conosco para falarmos sobre esse assunto tão importante. Muito boa noite, Rafaela, boa noite, Guilherme, e especialmente boa noite para todo mundo que está me ouvindo neste exato momento para falar sobre esse tema tão importante. Ainda que você não esteja lutando contra o câncer, nem ninguém da sua família, eu queria que me ouvisse com bastante atenção, porque esta é uma luta de todos nós e leva esta mensagem para alguém que você conheça, porque há vários direitos que auxiliam nesta luta, que fortalecem, que estimulam a continuar lutando contra o câncer, e é um prazer falarmos sobre eles aqui hoje. Exatamente, como você bem disse, é uma luta de todos nós, não apenas por quem está passando pelo tratamento ou conhece alguém ou não, que esteja passando. Primeiramente, então, em relação a esses direitos e deveres, principais dúvidas, Henderson, quanto a receber o diagnóstico, o que é tratamento público, o que deve ser buscado de forma privada, como que fica essa questão para quem recebe a notícia e não sabe o que fazer, o que buscar? Quais são as principais dificuldades e dúvidas que você tem recebido a respeito neste ponto? Veja, nós temos tanto no sistema de saúde pública quanto no sistema de saúde suplementar uma lista de tratamentos que já estão padronizados para serem disponibilizados. Acontece que os casos nem sempre são iguais uns aos outros e surge alguma peculiaridade que precisa ter acesso a um outro tratamento, exclusivo ou combinado, que não está ali naquela lista dos medicamentos disponíveis no SUS ou dos medicamentos disponíveis pelo plano de saúde. Para quem está me ouvindo agora, é muito importante dizer que se o médico demonstrar que há evidências científicas de que o tratamento que ele está prescrevendo é superior a esses que estão disponíveis, o plano de saúde e o SUS precisam sim custear estes tratamentos. E aí vem a pergunta, mas o que eu preciso? Eu vou precisar de uma ação para poder fazer isso? Sim, você vai precisar levar isso para o Poder Judiciário, porque é o Poder Judiciário quem tem ajudado pacientes nessas circunstâncias. E aí você pode já me dizer, Henderson, então isso envolve também contratar advogados? Sim. Mas, se você não tiver condições de contratar um advogado, já anota aí, você pode ir para a Defensoria Pública. E a Defensoria Pública vai te ajudar com profissionais altamente qualificados, que são os defensores públicos. Algumas faculdades de direito também têm um núcleo de atenção e prática jurídica, que acaba também atendendo a cidadãos e cidadãs que não conseguem contratar um advogado. De todo modo, vale sempre a pena conversar com um advogado, porque existem várias colegas que fazem todo o possível para conseguir atender mesmo as pessoas mais carentes que não consigam arcar com os honorários advocatícios por uma questão de missão de vida. Henderson, e quando a gente fala de pautas ligadas
à saúde, a gente sempre escuta dos profissionais que atuam nessa área que o tempo também é um bem muito valioso nessa busca por um tratamento. Pela experiência que vocês têm justamente nesse tipo de acompanhamento, como é que se dá esse ritmo de processos em que precisam ir para a justiça para que um paciente tenha acesso ao tratamento? Hoje a gente já consegue chegar ali num tempo adequado que não prejudique tanto o tratamento dessa pessoa? Guilherme, você tocou num ponto fundamental, que é a janela de oportunidade do tratamento. Quanto antes é feito o diagnóstico do câncer, ou seja, um diagnóstico precoce, ele auxilia demais nesta luta. E, claro, quanto antes o acesso ao tratamento, ainda melhor. Vamos falar do paciente que está no Sistema Único de Saúde, o SUS, que todos nós estamos. Existem 2 marcos temporais importantíssimos. O primeiro deles é, quando o médico tiver uma suspeita de que pode se tratar de câncer, o paciente tem o direito a realizar todos os exames e vão dizer o diagnóstico se é ou não câncer em até 30 dias, justamente pela importância de ser um diagnóstico precoce. Então, veja, se você estiver falando com o médico e está numa jornada assim, nunca descobriu o que é, se em algum momento ele suspeitar que é câncer, já fala com ele, olha, se você suspeitar que é câncer, doutor, já anote no pedido de exame que há suspeita de câncer, porque isso faz com que todos os sistemas de saúde se agilizem para atender aquele paciente em até 30 dias. Se isso não for cumprido, pode correr também para a defensoria, procurar advogado, que isso é um direito. Fechado o diagnóstico de câncer, aí surge já uma outra data. O tratamento precisa iniciar em até 60 dias ou antes, se o médico assim indicar que se trata de um câncer agressivo e que aquela é a janela de oportunidade para atender o paciente. Então, lembre-se sempre de falar disso, porque os profissionais médicos nem sempre lembram ou sabem que é importante expressamente falar isto quando ele faz a prescrição para o paciente conseguir efetivar esse direito. No sistema de saúde suplementar, isso costuma ser um pouco mais rápido. Agora, quando judicializa, pode demorar. Por isso, sempre que possível, a gente tenta resolver de outra forma que não por meio de um processo. Então, quando judicializa, tem que se pedir uma liminar para o juiz. Por quê? Ele antecipa a decisão dele por se tratar de um risco à vida, à saúde do paciente. E, às vezes, então, demora desde 24 horas até 60 dias. Vai depender muito de qual tribunal nós estamos falando, de qual o contexto que nós estamos lidando. E nem sempre, Guilherme, isso é importante dizer, mesmo com a liminar dada pelo juiz, nem sempre a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde ou o Plano de Saúde cumprem aquela decisão dentro do prazo adequado. E aí é preciso, então, você pedir relatórios médicos de que é urgente e está agravando e tem um grave risco à saúde, porque aí o juiz, de posse disso em mãos, ele vai perceber que ele precisa fazer algo. E ele vai estabelecer multas, ele vai estabelecer penhora online. Eu já vi juiz entrando na conta da União e pegando dinheiro ali, entregando para o paciente, falando, vai, compra e demonstra aqui para mim que você comprou. Tudo para fazer com que o paciente tenha acesso ao tratamento da forma mais rápida possível. Então, sempre que possível, resolver por outros mecanismos é melhor do que judicializar. Se não der, então vamos judicializar e levando todos os elementos para o juiz para que ele se sinta confortável em conceder esta liminar. Para quem tem plano de saúde, o site da ANS funciona muito bem. Você vai lá e abre uma reclamação, explica a urgência do caso, costuma intermediar conflitos e resolver isso sem precisar de judicialização. Se mesmo assim permanecer, então corre para a judicialização. Henderson, em relação ainda neste mesmo assunto, nessa linha de raciocínio, na verdade, se a gente for parar para pensar, como o senhor mesmo disse, pode variar tanto de região, independente das áreas do nosso país, cada caso, a ser discutido em tempo de solução para o paciente. Só que é claro que todos os pacientes estão ali aguardando, precisam para ontem dos tratamentos. Se a gente for analisar também o que nós temos atualmente de políticas públicas, na parte de legislação, isso está ok quanto à aceleração
acelerar esses processos? Ou o senhor acredita que algo poderia ser feito, mais enfatizado também, além, é claro, da parte de conscientização? Primeiro, eu acho que nós precisamos discutir sobre as incorporações de novos tratamentos. Isso, tanto no âmbito do SUS quanto no âmbito dos planos de saúde, demoram demais. Então, às vezes, temos novas tecnologias que possibilitariam cura, ganho de tempo de vida com qualidade, novas abordagens por meio de novas técnicas cirúrgicas que muitas das vezes demoram ainda para poder ser utilizadas no sistema e acaba sendo necessária a judicialização. Mas para ajudar nisso tudo é preciso, primeiro, que a equipe de saúde multidisciplinar que acompanha aquele paciente auxilie. Primeiro, dizendo para o paciente que ele tem direitos. Segundo, o paciente também pedindo ao médico de que na prescrição ele indique a evidência científica, ele indique por que aquilo é melhor do que o outro. Porque simplesmente prescrever como era feito antigamente, e antigamente estou dizendo até ano passado, ano retrasado, não é suficiente para poder transmitir essa segurança para o juiz na hora de decidir. E nós temos também que lutar, e temos espaços para isso, de participação social na saúde. Então, existe o Conselho Municipal de Saúde, existe o Conselho Estadual de Saúde, em que pacientes, representantes, entidades, igrejas podem participar para justamente ajudar a decidir sobre o orçamento, para ajudar a decidir quais são os mecanismos de efetividade de direitos de pacientes oncológicos para aquela comunidade. Isto é uma coisa rara no mundo, mas que nós podemos chamar de democracia sanitária, que nós temos aqui no Brasil graças à Constituição de 88. Henderson, e quando a gente fala dos direitos da pessoa que está tratando, lutando contra um câncer, a gente pensa primeiramente nesses pontos que estamos abordando, né? O direito ao acesso ao tratamento, a medicamentos. Agora, tem outras áreas que as pessoas também precisam estar atentas? Por exemplo, uma pessoa que está lutando contra o câncer, ela tem, hoje em dia, dependendo do caso, acesso a algum tipo de benefício, isenção do pagamento do imposto de renda ou de algum outro tipo de pagamento que ela precise fazer? Enfim, quais são esses outros direitos ligados a outras áreas, como, por exemplo, a econômica, que certamente vai fazer diferença na vida dessa pessoa, né? Guilherme, a sua pergunta é muito interessante, porque sempre que a gente fala em direito de paciente, a gente está pensando em tratamentos, tentando resolver aquilo que é um problema direto. Só que a vida do paciente e de seus familiares, ela se torna complexa, ela se torna mais difícil justamente pela luta. Tem gastos que não são computados, que estão para além do tratamento, como, por exemplo, tem que comprar, às vezes, pomada, tem que, às vezes, comprar fraldas, tem que comprar catéter, uma série de outras coisas que ninguém menciona, onera a família. Então, existem, sim, uma série de outros direitos. E, antes de eu entrar em alguns deles, eu queria chamar a atenção para o seguinte: direito de paciente é um direito que tanto o Congresso Nacional pode legislar, quanto os estados e também os municípios. Então, por exemplo, o estado de São Paulo possui uma lei específica para os pacientes que tenham câncer aqui no estado de São Paulo. Outros estados também possuem suas leis. Estas leis estaduais, elas costumam ser ainda mais protetivas do paciente do que a nossa legislação federal. E, às vezes, tem até alguns detalhes municipais. Vou dar só um exemplo. Na cidade de São Paulo, que é onde eu estou falando, o paciente com câncer, ele tem passe livre no metrô e no ônibus. Aqui nós temos um problema de trânsito, precisamos, então, ter um rodízio de carros. O paciente com câncer, ele não tem o rodízio ativo para ele. É claro, tem todo fazer uma série de cadastros. Então, eu vou falar de alguns direitos que são os mais comuns e no âmbito federal. Mas não deixem de conferir direitos do seu município ou do estado em que você está, você que está me ouvindo. Então, um direito federal que vale para todos os pacientes ou responsáveis por pacientes que tenham câncer aqui no Brasil é a isenção do pagamento de imposto de renda. Então, nos anos em que você esteve lutando contra o câncer, está lutando contra o câncer, você tem que avisar a Receita Federal e você não recolherá
imposto de renda. Esta é uma forma de você ser ajudado também pelo governo em relação aos custos que tem o tratamento com câncer. Também há um direito para todos os pacientes, é que os seus processos, e veja, qualquer ele, tá? Não é só um processo por conta de uma discussão de tratamento de câncer. Se for um processo para discutir uma indenização, qualquer outra coisa, o processo de pacientes com câncer tem prioridade. Eles precisam passar na frente de todos os demais. Se você precisar fazer um tratamento fora do domicílio, digamos que a unidade de referência oncológica é num município maior, distante da sua casa, você tem o direito a fazer o tratamento fora do domicílio, totalmente custeado pelo SUS, ou seja, o SUS vai pagar o transporte, vai pagar onde ficar, vai pagar a diária, a alimentação e todos os demais detalhes, porque na sua cidade não tem aquele tratamento disponível. Bom, para quem quer fazer aquisição de veículos, não tem o pagamento de IPI e não tem o pagamento de ICMS. Então, às vezes, para facilitar justamente na logística, ou porque a mobilidade própria ficou mais complicada por conta do câncer, muitas vezes é preciso de um carro, às vezes é preciso de um carro adaptado. Então, também esses tributos, eles não incidem em veículo automotor para pacientes com câncer. Vamos falar dos pequenos, porque o câncer, ele lamentavelmente é uma doença democrática, ele afeta pessoas com qualquer idade, em qualquer região deste país. Vamos falar dos pequenos. Os pequenos têm o direito a continuar recebendo educação onde quer que eles estejam fazendo o tratamento. Inclusive, se eles estiverem fazendo aqueles longa permanência em instituições hospitalares. Imagina uma criança lutando contra o câncer infantil, que fica uma série de semanas, às vezes até meses, às vezes muito mais, dentro de um hospital. Ela tem o direito a continuar os seus estudos ali. Então, vai professor ali, ensina, a instituição precisa preparar um ambiente para ela ser educada, mesmo que sem os seus coleguinhas de escola, mas ela não vai perder o ano letivo, ela continuará estudando para manter a sua formação e não atrasar o seu ano. Afinal de contas, nós temos todas as esperanças, as estatísticas nos deixam ter esperança de que a chance dessa criança se curar do câncer e ter uma vida longeva é muito grande. Henderson, a gente quer agradecer imensamente, viu, a sua colaboração, a sua participação aqui no Aparecida Debate. Certamente ajudou a instruir muita gente em casa de coração, viu? Excelente, excelente. Acho que consegue trazer mais clareza para as pessoas estarem por dentro dos seus direitos. Obrigado e boa noite. Eu que agradeço, Guilherme, eu que agradeço, Rafaela. É um prazer imenso estar com vocês. Os meus contatos em redes sociais, esse nome maluco que vocês viram aparecendo aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida que ficou, manda lá, eu tento esclarecer também. O que não pode é você deixar de fruir dos seus direitos na luta contra o câncer. Uma ótima noite, um prazer estar com vocês. Um prazer todo nosso. Obrigada, Henderson, trazendo tantas informações e, claro, tirando muitas dúvidas da gente, né? Aqui também nos estúdios, o pessoal na redação e, claro, o pessoal que está em casa. Estamos de volta com a Aparecida Debate, nesta noite te ajudando a entender processos importantes no combate ao câncer. E quando falamos do enfrentamento desta doença, a gente sabe que não basta apenas a intervenção física de medicamentos, mas também o apoio psicológico e emocional. No Brasil, diversas experiências neste sentido têm provado que cuidar da saúde mental do paciente e de seus familiares também faz parte do tratamento. E para ajudar, então, a gente entender esta dimensão, né? A gente conversa agora com a Elisa Guimarães, ela que é psicóloga e atualmente trabalha no Hospital de Amor, em Barretos, no interior de São Paulo, uma das mais respeitadas instituições de tratamento ao paciente com câncer. Elisa, uma boa noite para você, obrigada por estar conosco, né, nesta terça-feira, falando aí sobre um assunto tão importante que é também a saúde mental, num momento como este. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço o convite, é um prazer para mim estar aqui hoje falando com vocês sobre esse assunto tão importante, né? E às vezes tão pouco falado.
Exatamente, é um tabu que a gente precisa quebrar todos os dias, não é mesmo? E é claro, como a gente estava falando antes, a família acaba adoecendo junto ao paciente, né? Então, qual a importância, a relevância deste momento deles também cuidarem, né, da sua saúde mental? É muito importante, né? Porque o familiar ou o cuidador principal, né? Seja ele quem for, que vai aqui no hospital, né? Às vezes em alguma internação, alguma cirurgia, qualquer procedimento que seja, ele acaba sendo tão paciente quanto, né? Em alguns momentos, porque ele está ali vivenciando, né? Fisicamente ele não vivencia as mudanças, mas mentalmente, né? A rotina de todo mundo da família muda, né? De todo mundo que é próximo àquele paciente muda. Porque muitos dos nossos pacientes vêm de fora, né? E eu falo que quando vem de fora o estresse emocional é um pouco maior também, né? Porque a pessoa precisa deixar a vida lá, deixar sua casa, deixar sua cidade para passar um tempo às vezes grande aqui em Barretos, né? Numa cidade que você não conhece ninguém. E assim, para fazer um tratamento, né, para ficar nessa rotina de hospital, de procedimentos, que não é legal, né? A gente sabe que é um estressor muito grande, né? Tanto para esse paciente quanto para o familiar que vivencia tudo isso, né? Todas essas mudanças juntos, né? Aquele acompanhante principal. Então é muito importante esse suporte a eles também, né? Elisa, então eu queria aproveitar para você explicar para a gente um pouquinho de como funciona essa comunicação entre o hospital, o profissional de saúde e o paciente ou seu familiar durante esse tratamento, já que a gente está falando desse cuidado com o fator psicológico, com o lado emocional dessas pessoas. Até a linguagem do profissional de saúde nessa hora precisa ser um pouco adequada, adaptada? É muito importante, né? Porque assim, em alguma comunicação, seja ela médica, né? Uma dúvida que o paciente vem a ter, às vezes até na sessão psicológica, né? A gente precisa entender o grau de entendimento desse paciente, encontrar as palavras certas para falar, né? Porque alguns têm um grau maior de entendimento, outros menor. Então, assim, ter muito cuidado, né? Com o que a gente vai falar e como a gente vai falar, né? Então, é muito importante. Às vezes, até em algumas comunicações médicas, eles pedem o auxílio psicológico, né, para aquele paciente para dar um suporte depois, né, daquela comunicação, para saber o quanto esse paciente compreende, como que aquela notícia, né, o que aquela notícia causou de impacto para ele naquele momento, até um familiar também, né, que às vezes eles apresentam muitas dúvidas, né, o que vai ser feito, como vai ser feito, porque é um ente querido que está ali, né, então eles se preocupam. Então, é muito importante a gente ter uma comunicação clara com esse paciente, adaptada, né, ao grau de entendimento que ele tem. Então, é muito dinâmico isso, né? Porque a gente recebe gente do Brasil inteiro a todo momento, né? Até às vezes de fora do Brasil. Então, é muito importante essa comunicação assertiva, porém com empatia, né? Com paciência e cuidado. E é um cuidado, né, Elisa, que é desde, acredito eu, desde a questão do próprio diagnóstico, né, de como falar desde o início, dar essa notícia e ter também este acompanhamento durante o tratamento e pós-tratamento também, né? Como que hoje o hospital, ele acompanha os seus pacientes, trabalha esse lado de acolhimento também da família, num pós também, tratamento e durante, é claro. Assim, a gente é dividido por setores aqui no hospital, né? A equipe da psicologia. Eu hoje fico no ambulatório responsável pelo digestivo baixo e pela urologia. E atendo as solicitações de atendimento feitas pela equipe, né, da enfermagem ou médica na internação cirúrgica, né, quando o paciente interna para operar. E os pacientes vêm assim, né, a gente orienta que a equipe identificou alguma demanda emocional relacionada à doença e tratamento e, né, sinaliza a psicologia para a gente fazer uma avaliação inicial, ver se aquela, né, demanda que a equipe passou de fato corresponde e aí a gente dá um segmento ambulatorial a esse paciente, né? A gente vai agendando sessões de acordo, às vezes, o paciente é daqui, dá para a gente fazer semanalmente, ou o paciente é de fora. Agora, com as teleconsultas, né, a gente consegue fazer por vídeo, com um espaço de tempo, às vezes, até menor, e vai assistindo esse paciente até ele ter uma melhora emocional, né? Pacientes que têm demandas e vão tratamento afora aí com a gente,
E tem outros pacientes que ao longo do tratamento vão melhorando, vão tendo um equilíbrio emocional melhor, vão se adaptando à nova rotina de tratamento, né? Vão aprendendo a controlar, a lidar com as ansiedades, com os medos, que é normal. E a gente dá a alta do tratamento psicológico também, né? A gente acompanha o paciente, mas sim com a intenção de dar alta a partir do momento que ele consegue ter ferramentas suficientes para lidar com as emoções, né? Mas sempre, às vezes, que a gente dá, né, eu, pelo menos, quando dou alta a um paciente, eu oriento. Passou por alguma situação da doença, teve alguma notícia que não foi bacana, está sentindo que precisa de um suporte novamente, pede para o médico, para a equipe reencaminhar, né, ou agenda aqui no ambulatório, que é muito importante, né? E esses pacientes que pós-tratamento, né, que estão em observação, estão acompanhando, mas não tem tratamento vigente, se ele traz alguma demanda extra tratamento, né, uma demanda externa que não seja relacionada à doença, ao tratamento que ele fez, né, a gente encaminha para a origem, né, porque hoje a gente fica mais limitado, a gente muito paciente, né, então a gente não dá conta dessas demandas extra do tratamento oncológico, né, então se a gente identifica alguma demanda, ou um paciente que às vezes está em tratamento, mas está lidando bem, né, de forma tranquila, tem um prognóstico bom, enfim, está bem informado e traz uma demanda relacionada, por exemplo, a questões familiares, né, que está mexendo com o psicológico. A gente faz uma primeira avaliação, faz um acolhimento, dá um suporte, porém a gente aconselha, vou te encaminhar para você buscar um psicólogo, né, na rede da tua cidade, para você ter um acompanhamento para essa queixa, né, que a gente fica mais restrito a essas demandas, essas queixas relacionadas Beleza, e a gente teve só uma falha na conexão agora no fim da sua fala, mas deu para compreender o contexto do que você trazia para a gente. Inclusive me chamou a atenção uma palavra que você utilizou, que foi ferramentas. Queria até aproveitar para você nos ajudar também, ajudar quem está em casa nesse sentido. Claro que a gente, quando fala de saúde, principalmente, a gente entende que cada caso é um caso e por isso é importante as pessoas terem esse acompanhamento mais personificado, né, personalizado da sua situação. Mas, de maneira geral, principalmente para quem eventualmente esteja passando por isso, né, está enfrentando a doença ou conhece alguém que está lutando contra o câncer, tem alguma estratégia que a gente pode passar para quem está em casa que está um pouco cabisbaixo, que está um pouco chateado com essa situação, conseguir encarar melhor, então, no seu dia a dia? né? Porque a partir do momento que a pessoa tem a notícia do diagnóstico, é uma ansiedade do que está por vir, como vai ser o meu tratamento, eu vou precisar fazer uma quimioterapia, será que eu vou ter algum efeito colateral, quais efeitos? Então a pessoa vai antecipando em alguns casos de uma forma que não é bacana, né? Uma ansiedade em excesso. Porque a ansiedade ela faz parte da gente, né? Tá aí presente em todo mundo. Só que quando ela vem em excesso, não é legal, né? E aí às vezes ela vem, a pessoa não tem ferramentas para lidar. Quando eu falo em ferramentas estou percebendo que eu estou ansioso, né? Vou fazer uma técnica de respiração, respirar fundo, né? Tentar mentalizar a etapa que eu estou do meu tratamento, né? Eu sempre falo, vamos por etapas, né? Eu estou no diagnóstico, eu acabei de receber, então eu estou no plano de tratamento, né? Agora eu estou guardando uma etapa. Não adianta eu ir muito lá na frente, porque vai ser frustrante, eu não estou lá ainda, né? Então, esse tipo de ferramenta, né? Essa mudança dos pensamentos, saber a hora que eu não estou legal, identifiquei uma ansiedade ali que não está boa, um pensamento que não é funcional, para me trazer para o meu agora, né? E tentar modificar, não, mas agora está indo tudo bem, eu estou me tratando, quimioterapia, enfim, tem todas essas etapas, né? E eu sempre falo, vamos por etapas. Se a gente olhar, às vezes se desespera, ou fica com mais medo, e até mais ansiosa. Então, vamos na etapa, né? E todas as etapas serão pensadas por uma equipe especialista e focada em dar maior qualidade
E a gente eu pelo menos busco ir nesse ritmo, né? Os pacientes que vêm muito ansiosos, tentar ajudá-los a desenvolver essas ferramentas para lidar. E os pacientes que têm esse autocontrole, né, que conseguem, às vezes, já numa avaliação inicial, eu já percebo que não tem tanta queixa, né, que tem uma ansiedade normal, que é pertinente ao momento, não está nada disfuncional, conseguem ir lidando, né, às vezes até sozinhos, e não precisam tanto do auxílio psicológico naquela etapa, naquele momento. Claro, Elise, e também nessa questão de cada um ter a sua particularidade, né, tanto para enfrentar a doença, né, enfrentar o tratamento, um ponto que a gente ouve muito ser discutido é a questão da própria autoestima, né, porque durante o tratamento alguns efeitos colaterais são enfrentados. Quais as principais dificuldades ou até mesmo assim dúvidas, né, que você tem acolhido dos pacientes que você já atendeu em relação a este momento, né, também voltado para a autoestima, que deve ser trabalhado, né, durante o tratamento e talvez com a própria família para, né, o entorno deste paciente. É um ponto crucial durante o tratamento ou não? Assim, algumas dúvidas vêm, por exemplo, eu vou começar a quimioterapia, essa vem bastante. Que efeito colateral que eu vou ter, né? Por mais que às vezes o médico já explicou, já falou, o paciente às vezes está tão ali ansioso que não consegue elaborar direito. Aí, né, a gente não é do meu escopo enquanto psicóloga, né? Eu sempre oriento que o paciente, você ficou com alguma dúvida? Quando é a sua próxima consulta médica? Vamos anotar as suas dúvidas para você perguntar, né? Porque aí o médico vai poder falar, a quimio pode dar vários efeitos, como também pode não dar direito, né? Eu vejo que eles vêm com um estigma, às vezes, muito ruim, né? Vou fazer quimioterapia, vou ficar muito debilitado, às vezes, vou ficar careca. Depende, hoje tem muitos medicamentos, né? Muitas formas aí de quimioterapia muito modernas. Algumas causam alopecia, que é a queda de cabelo, sim, outras nem tanto, outras não, enfim. Algumas causam enjoo, podem causar, mas tem paciente que não sente enjoo, tem paciente que sente bastante, e tem paciente que está com o emocional tão abalado que ele se sente mal, ele tem sintomas físicos, mas não em questão da quimioterapia, né? Por exemplo, um paciente com muita ansiedade. A pessoa, quando tem muita ansiedade, tem crise de ansiedade, ela pode ter batedeira, né? Suar frio, sensação de formigamento, e nada disso relacionado ao tratamento, né, à medicação em si da quimioterapia. Então, tem todos esses fatores. E Elisa, um outro ponto que me vem em mente quando a gente fala desse apoio emocional para os pacientes, naturalmente a espiritualidade também, né? Claro, dentro da fé, da crença de cada um, mas você entende também que, trabalhado da maneira correta, a fé, a religião também podem ser um suporte importante nesse tratamento? Se for bem trabalhada, né? E se a pessoa tiver como um recurso de enfrentamento, né? Positivo, pode ser um fator de proteção. Essa fé, né? Essa fé que dá força para a pessoa seguir, essa fé que dá resiliência, né? Para enfrentar aí um tratamento que a gente sabe que não é fácil. O câncer é uma doença que hoje tem muitos tratamentos, tem cura, né? Mas não é fácil, porque às vezes a pessoa não só tem que passar pelos procedimentos que às vezes são dolorosos, mas sair de casa, deixar a família, ficar longe das pessoas que ama e que são, de certa forma, também um suporte, né? Então, a fé, a religião, se bem trabalhada, pode ser um fator de proteção, sim. Tá certo, Elisa. Eu gostaria de te agradecer, né, pela sua participação e, é claro, pedir também uma mensagem para as pessoas que estão passando por este momento, por este tratamento, os familiares, os amigos, né, que estão acompanhando o programa, né, para que também todos possam, né, acompanhar de uma forma mais tranquila todo esse tratamento, todo este processo. Eu sempre falo para os meus pacientes, né? Vá por etapas, né? Respeite o seu tempo, sinta as suas emoções, né? Que ninguém está bem o tempo todo. Tem dia que a gente não está legal, mas amanhã vai ser outro dia, né? E etapas, gente. Vamos encarar por etapas. Eu sei que não é fácil, mas busque ajuda, busque auxílio psicológico, né? Esteja sempre em contato com a equipe que te acompanha, tire suas dúvidas, sinta confiança na sua equipe médica, né? E todo mundo envolvido, a equipe multi, né?
E o mais importante é a qualidade de vida, então vamos se tratar para ter uma qualidade de vida, né? Para ter uma cura e viver, né? Viver a vida que todo mundo quer viver, e um dia de cada vez e aproveitando todos os momentos. Com certeza, com muita Importante, né? alegria, né? Com paz também. Querida, muito obrigada, viu, por participar Imagina, conosco. eu que agradeço. Elisa, boa noite, viu? Até a próxima. Obrigado pela participação com a gente aqui no Boa Aparecida Debate. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Estamos de volta com o Aparecida Debate sobre os avanços para o combate ao câncer. Um dos apoios à ciência com os tratamentos e diagnósticos é justamente o avanço da tecnologia, como a inteligência artificial. No Brasil, a inteligência artificial vem sendo adotada por empresas de diversos setores, como saúde, varejo e finanças. Pesquisas apontam que a IA tem o potencial de acrescentar 215 bilhões de dólares à economia brasileira até 2035. Já no mercado global, o valor é estimado em cerca de 734 bilhões de dólares até 2027. Na área da saúde, esta startup atua no apoio a diagnósticos de exames de imagens. Ela fornece uma avaliação prévia, que funciona como uma segunda opinião. O objetivo é otimizar os trabalhos do médico radiologista na hora do laudo. Então, a gente tem como clientes clínicas, laboratórios, hospitais, empresas de teleradiologia que enviam os exames. Hoje a gente trabalha com 2 modalidades, raio-x de tórax e mamografia. E em menos de 5 minutos após nós recebermos esses exames, nossa inteligência artificial faz a avaliação, né, dessas imagens e retorna para o médico radiologista. E uma imagem mosaico, que seja na mamografia, seja no raio-x de tórax, tem a facilidade de, dentro da série daquelas imagens, apontar para o radiologista quando tem algum tipo de achado suspeito. Então, por exemplo, aqui eu tenho casos de nódulos tanto no pulmão, no caso do raio-x de tórax, como na mamografia, onde essa detecção, né, por essa caixinha ou pelo esse círculo, foi feita pela inteligência artificial com o intuito realmente de chamar a atenção para o médico radiologista e facilitar na hora da revisão e elaboração do laudo. Desenvolvimento acelerado de ferramentas, manutenções e aperfeiçoamentos que devem contribuir para novos avanços tecnológicos e adesões ao mercado, como no Parque Tecnológico de São José dos Campos, no interior de São Paulo, que conta com cerca de 170 empresas conectadas fisicamente em 4 centros comerciais. E inteligência artificial, ela funciona à base de alimentação, né? À base de muitos dados você consegue gerar a melhor informação possível. Então você vê empresas de saúde utilizando inteligência artificial, e aí você vê empresas de educação utilizando a inteligência artificial, empresas do setor industrial, empresas do setor automobilístico, ou seja, todas elas se utilizam da linguagem de máquina para obter os melhores dados, para gerar uma solução mais rápida e mais eficaz, muitas vezes. Aí, né? Essa é uma situação que toda a sociedade tem acompanhado, né? Que são as contribuições que possam vir a ser trazidas pela inteligência artificial. Isso não é diferente na medicina e não vai ser diferente no tratamento dessa doença que a gente está abordando aqui no programa. Por isso, nesse terceiro e último bloco, a gente vai entender um pouco mais sobre como funciona o tratamento oferecido às pessoas que enfrentam o câncer, mas olhando principalmente para as perspectivas de futuro. Afinal, como os avanços da medicina têm colaborado com essa luta? Quem nos ajuda a responder é o Martim Bonamino, ele que é pesquisador no Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Martim, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite a todos. Martim, primeiramente, queria até aproveitar o que a gente estava acompanhando na reportagem para já passar uma pergunta para você. A gente tem alguns meses que está falando bastante sobre inteligência artificial e os impactos dela em várias áreas da sociedade. Quando a gente fala do tratamento contra o câncer especificamente, como é que esse novo tipo de tecnologia pode ajudar positivamente? A gente está vivendo aí um momento muito desafiador, né, no tratamento do câncer do ponto de vista da aplicação das novidades que a gente tem, das inovações, né? Por um lado, um momento muito excitante, muito estimulante, porque tem muitas alternativas novas de terapia. Por outro lado, a gente vem debatendo aí como é que a gente faz o melhor uso.
Então, como a gente viu na reportagem, uma das maneiras de uso de inteligência artificial é no auxílio, por exemplo, ao diagnóstico, no auxílio à detecção de determinadas características do tumor e tanto diagnosticar cedo quanto identificar exatamente quais são as características do tumor levam, eventualmente, a um desfecho melhor. Seja porque tratar tumores mais iniciais é mais fácil e tem um resultado melhor, seja porque escolher o tratamento correto, a droga correta, o fármaco, né, o tipo de intervenção correta para aquele tumor específico também está associado com a melhor resposta. Então, é um momento importantíssimo onde a inteligência artificial e essas ferramentas de computação vão ajudar a gente a tomar essas decisões da maneira mais apropriada, de maneira rápida e com mais assertividade. E é claro também, né, Martim, em relação à inteligência artificial ainda, a gente acompanhando as últimas notícias de que a inteligência artificial ela pode impactar algumas profissões, tendo que ter algumas modernizações também. Na medicina não é diferente, mas é claro que não substitui o papel do médico, muito pelo contrário, vem para agregar, vem para somar e acelerar também diagnósticos e tratamentos. Seria basicamente desta forma. Olha só, o papel do cuidador, em geral, e aqui não só os médicos, mas toda a cadeia de cuidado, né, faz muita diferença. Então, não é só tomada de decisão da melhor terapia, do melhor tratamento, mas a parte do acolhimento, a parte da escolha, a parte da sensibilidade ao tratamento é fundamental. E essa é insubstituível. Então, certamente, a gente vai acelerar muitos processos, até alguns gargalos que hoje a gente tem, de diagnóstico, de escolha, de melhor tratamento, não só do ponto de vista do paciente, mas também de uso de recursos públicos, tudo isso pode ser impactado por essas tecnologias novas. Mas a parte humana do cuidado, né, que é uma parte que faz muita diferença, existem estudos que mostram que o acolhimento, o cuidado faz uma diferença muito grande no desfecho, não é só o tratamento em si, essa parte não tem substituição, né? Então a gente vai ter aí uma melhoria, né, na parte que pode ser melhorada, mas sem dúvida a parte do trato, digamos assim, essa parte vai manter e ela tem que ser trabalhada e melhorada cada vez mais, mas sempre com o uso de profissionais, né, de humanos, digamos assim. Martim, essa é uma dúvida que naturalmente surge quando a gente então se confronta com esse cenário de inteligência artificial. Agora, olhando para os avanços científicos como um todo, principalmente ao longo dessas últimas décadas, quando a gente imagina o câncer, muita gente em casa certamente deve passar pela mesma situação, né? Quando a gente pensa nessa doença, naturalmente você pensa em tratamentos que são muito invasivos, que vão debilitar muito aquele paciente. Se você me permite, vou juntar até duas perguntas em uma já. Hoje a gente pode entender que esse cenário já tem mudado e, principalmente, a gente pode ter perspectivas de que isso vai mudar ainda mais no futuro, de que esse tratamento pode vir a ficar mais brando à pessoa? Sem dúvida. Então, a gente está vivendo, de fato, uma revolução no tratamento do câncer. Aqui eu estou falando não mais da tecnologia de inteligência artificial, mas sim do tipo de tratamento que a gente faz, né? Então, a gente está entrando numa era onde a gente dispõe de uma série de fármacos e a gente dispõe de ferramentas genéticas, de análise, de diagnóstico para fazer, na melhor maneira possível, o match, né? Ou seja, casar a característica do tumor com a característica do fármaco. Isso leva a gente a mudar a maneira de tratar o câncer, que antes era eu dou a mesma quimioterapia, a mesma cirurgia para todo mundo, para uma situação onde eu vou começar a individualizar para esse paciente, que o tumor e o paciente tem essa característica, eu vou dar o fármaco A, para o outro paciente o fármaco B, para o terceiro o fármaco C, com base no conjunto de características paciente-tumor. Isso vai fazer com que os tratamentos sejam menos tóxicos, os tratamentos sejam mais brandos, que sejam disponibilizados, por exemplo, a indivíduos que têm saúde mais fragilizada. Então, aqui você percebe que a gente começa a ganhar uma amplitude enorme de tratamento com resultados melhores do que o que a gente tinha 10, 20, 30 anos atrás. E associado a isso tem uma outra vertente importante que tem sido trabalhada, que é o uso das próprias células de defesa do corpo para reconhecer o tumor. Então, hoje, isso é uma das principais vertentes de tratamento. Isso pode ser feito com fármacos injetáveis, né, com anticorpos, etc., mas pode ser feito também com a manipulação das próprias células do paciente, retirada
modificação genética em laboratório e devolução para o paciente. Então, são modalidades que até 10, 15 anos atrás não existiam e que, em geral, vão ter menos toxicidade e um desfecho melhor. Elas ainda são aplicadas em alguns tipos de tumores, não em todos, mas isso é o que a gente tem visto, uma nova modalidade ou novas modalidades de tratamento, melhorando o desfecho com menor toxicidade e dando aí uma possibilidade de tratamento para pacientes que até muitos anos atrás, ou poucos anos atrás, não tinham essas alternativas. Em relação, Martim, a estes avanços, com a pesquisa, com a ciência, em paralelo a esses avanços de décadas, vindo para cá, tem também os gargalos, O senhor citou na resposta anterior que há gargalos também. Então, o que seriam essas dificuldades que acabam impactando um pouco no campo de pesquisa para ser colocado em prática também em relação a tratamentos e diagnósticos e até mesmo para a gente se precaver, em relação a esta doença? Hoje, o cenário de oncologia e de tratamento acabou ficando muito complexo por vários motivos. Por exemplo, a gente tem dificuldades no rastreamento e na detecção dos tumores, sejam eles quais forem. Então, políticas para a detecção dos tumores iniciais são muito importantes. Num país como o Brasil, que tem essa diversidade geográfica, essa extensão geográfica, lugares de muita densidade populacional, lugares de baixíssima densidade, esse é um desafio. Essa questão é importante. O outro desafio muito importante que a gente tem visto é que essas drogas novas, esses tratamentos novos, têm um custo muito elevado. Então, isso é uma toxicidade que a gente chama financeira, ou seja, os pacientes têm acesso, eventualmente, a gente quer prover acesso, mas elas custam muito caro por tratamento, e aí o dinheiro é finito, e a gente acaba tendo a dificuldade de oferecer todos esses tratamentos novos que estão vindo assim a dezenas, para todos os pacientes. Então, a gente tem tido um trabalho aí de fazer o financiamento dessas aplicações terapêuticas casadas com a melhor escolha de quem vai se beneficiar mais com cada tratamento. Então, se já era complicado dar uma mesma quimioterapia que não custa tanto para pacientes sem saber quem vai responder e quem não vai responder, a individualização do tratamento consiste em identificar quem vai se beneficiar desse tratamento e não vai se beneficiar, quem não vai se beneficiar, e para quem não vai se beneficiar desse tratamento oferecer alguma outra alternativa de terapia, isso era muito complicado fazer com a terapia que custa pouco, é ainda mais complicado fazer com a terapia que custa muito. Ou seja, se eu tiver 1/3 dos pacientes que vai se beneficiar, eu não posso dar a mesma terapia de altíssimo custo para aqueles outros 2/3 que não vão se beneficiar de maneira nenhuma. E aqui que a gente começa de novo a direcionar quem deveria ser tratado com que terapia como maneira da gente fazer um melhor uso dos recursos e diminuir esse impacto financeiro, essa toxicidade financeira que a gente chama, das novas modalidades de terapia do câncer. Então, é um momento muito desafiador do ponto de vista da gestão da saúde, seja pública e privada, ambos segmentos, saúde suplementar, saúde do Sistema Único de Saúde, sofrem desse momento que a gente ainda não consegue fazer esse encaixe perfeito entre o tratamento e o paciente, embora muito tenha se melhorado nesse contexto. E aí, a reboque disso, os investimentos nas novas terapias, novos diagnósticos, novas modalidades diagnósticas, que é feita por diferentes segmentos, inclusive o investimento público, em pesquisa, desenvolvimento, etc. Então, aqui, por exemplo, que a gente está no Instituto Nacional do Câncer, essa é uma pauta importante, como é que a gente induz, desenvolve e pode oferecer essas novas terapias para a maior quantidade de pacientes possível, sempre quando a gente tem uma indicação de que ele vai se beneficiar desse tratamento. Pois é, Martim? Esse é um ponto importante de todo mundo estar atentos, de que essa é uma pauta que diz respeito à saúde pública, por isso diz respeito a todos nós, e esse é um ponto que eu até ia te perguntar, que a gente sempre imagina que é necessário reforçar, a importância do apoio da população e, a partir disso, do apoio das políticas públicas, do incentivo, à pesquisa, o investimento ao desenvolvimento e à descoberta de novos medicamentos, de novas tecnologias para o monitoramento da saúde dessas pessoas, enfim. Acho que essa é uma maneira importante de todos contribuírem, até quem não tem que lidar com a doença, mas todos estarem engajados nessa causa de cobrar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento desse setor, Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse é um desafio importante do ponto de vista dos executores das políticas públicas, como é o caso aqui do Instituto da gente, dos formuladores de políticas públicas,
é um entendimento, como você bem pontuou, da sociedade. A sociedade tem que entender que a gente deve estar bem preparado para fazer a melhor gestão possível dos recursos, das vidas das pessoas, né? Isso só passa pelo conhecimento, não tem outro caminho. Então, é o conhecimento, tanto de como a gente aplica bem esses recursos, do conhecimento dos melhores benefícios que a gente possa ter, e o conhecimento científico aí, e investimento de recursos para a gente poder desenvolver as soluções que vão beneficiar a população, né? Então, essa é uma maneira de enxergar a saúde pública e a saúde, né, que a gente está falando de oncologia, isso também se aplica a outras áreas da saúde pública, mas na oncologia particularmente isso é muito emblemático, porque são medicamentos de altíssimo custo, são tumores, né, são pacientes com tumores, cânceres que têm cada uma característica diferente, então fazer essa gestão do melhor conhecimento da doença para a melhor terapia é fundamental. Isso só é feito com investimento em pesquisa, desenvolvimento, e, claramente, também as melhores ferramentas de gestão pública. Sigamos juntos nessa luta, então, né, Martim? Obrigado, viu, pela participação com a gente aqui no Aparecida Debate. Uma ótima noite para você. Obrigada, Martim. Agradeço. É como um sentimento de pertencimento, né, para o bem comum, com certeza. Exatamente, Rafa. Lembrando que você aí de casa pode rever essas conversas que tivemos aqui no programa de hoje ou também debates anteriores no nosso canal no YouTube. E no nosso Instagram você acompanha a programação do nosso jornalismo, além de poder enviar a sua sugestão de tema ou opinião sobre os nossos programas. Nosso agradecimento especial a você que nos fez companhia nessa noite. Obrigado pela audiência. Rafa, obrigado pela parceria mais uma vez. Eu que agradeço sempre, Gui. E, é claro, obrigada a todos vocês. Até a próxima semana.